O único problema é que a detecção dela é unicamente gravitacional. Se a gente, por exemplo, jogasse um facho de luz, né, ele não refletiria esse facho de luz e a gente visualizaria o objeto. Certo? Mas surge daí, né? Justamente a gente vê o fenômeno acontecendo e propor explicações para ele. Daí que surge a ideia. Né? Certo? Uma pergunta sobre agora, já que a gente não consegue projetar o feixe por esse ver, mas a gente tem uma massa que ela dobra o espaço-tempo lá, a luz é curvada. Sim. Curvada no espaço-tempo. Com a matéria escura também acontece isso? Acontece. É por isso que não tem como desviar tanto da matéria escura. Quando você for vídeo, por favor. Só para colocar um adendo, né? Um outro termo que a gente sempre ouve relacionado à matéria escura é a energia escura. Tá, então. Desculpa. Eu não me adiantando. Isso é muito. In 1998, the community of physicists received a shock. The shock is two teams of astronomers had figured out through observations of distant supernovae that the expansion of the universe, which everybody knew about since Hubble in 1929, that the expansion of the universe was not slowing down as everybody expected, but it was speeding up. It was going faster and faster. Shock. Now, why did people expect the expansion to be slowing down? Well, it's something that you've experienced, right? If you take an apple and you throw it up, Earth's gravity slows it down. Gravity pulls things together. So everyone thought that the galaxies themselves, their mutual gravitational attraction, would slow down the expansion of the universe over time. But these astronomers, their observations showed a very different picture. Their observations showed that the galaxies are all rushing away from each other faster and faster and faster over time. This is as if you took an apple and you threw it up, and instead of it going slower and slower, the apple goes faster and faster. Now, how can you explain that weird observation? Well, the best explanation that we have to date is something called dark energy. Dark energy is kind of a diffuse energy that fills space. And according to Einstein's general theory of relativity, that diffuse energy can yield a repulsive version of gravity. What would that mean? So if this steam-like entity here is the dark energy, made white so you can see it, it yields a repulsive gravitational push that pushes the galaxies apart, causing them to move away from each other faster and faster and faster over time. The amazing thing is, if you go back into the historical archives of physics, in 1917, Albert Einstein himself introduced something called the cosmological constant. He introduced it because he realized that this number would yield an energy-filling space that would yield a repulsive gravitational push. Now, he introduced it way back then for the wrong reason. He introduced it because he wanted this outward push of gravity to counteract the usual inward attractive pull of gravity, canceling it out, yielding a static universe. That's what he thought. He didn't think that space was expanding back then in 1917. When it was learned that space is expanding, he threw the cosmological constant away, and as famously reported, he called it his greatest blunder. And the amazing thing is, post-1998, we now need a version of that cosmological constant. We need that repulsive gravity to explain the accelerated expansion of the universe. So in some sense, it tells us that even some of Einstein's wrong ideas, if you wait long enough, they turn out to be right. Uma pergunta sobre o vídeo. Quando a gente está na graduação, a gente aprende
que gravidade só tem caráter atrativo, né? E quando a gente começa a estudar força elétrica, que a gente vê que tem duas naturezas, pode ser atrativo e repulsivo. E nesse vídeo ele até o termo que você apontou ali, que é uma espécie de repulsão, a gravidade que consegue repelir o objeto. Como isso é possível? Bem, pegando justamente o gancho que você comentou, né? Quando você começa a estudar eletromagnetismo, né, você percebe que a natureza, né, ela apresenta esse objeto, né, que faz a interação, que é a carga elétrica, né, ela se apresenta de duas formas, né? Tem a carga positiva e tem a carga negativa. E é justamente isso que faz com que a força elétrica tenha esse caráter atrativo ou repulsivo, dependendo do variamento das cargas, né? E até então, né, a gente nunca encontrou um conteúdo material que tivesse esse caráter, né, que tivesse uma espécie de massa negativa. A massa para a gente, né, como você até comentou, é entendido para a gente, né, como uma grandeza que é estritamente positiva. E tem até um certo sentido, né, porque a massa, ela intuitivamente tem a ver com conteúdo material, né, e já é esquisito para a gente conceber matéria negativa, né, você pensar no volume negativo, né, em vez de um objeto que preenche o espaço, né, ele gere mais espaço dentro daquele setor finito, né? É um negócio que é bem alienígena, né? E aí, indo para essa questão que o Green a gente coloca, já a energia, né, a gente também concebe ela como um número estritamente positivo, mas se você relaxa, né, um pouquinho essa coisa, né, você consegue ter um conteúdo energético, né, que ao passá-lo pelo maquinário das equações, no final você consegue obter um certo comportamento, né, que dá para a gente essa questão do afastamento das galáxias. Né? Talvez, para deixar um pouquinho mais claro, né, qual era o contexto que a gente tinha. O Einstein, quando ele propôs a teoria da relatividade geral em 1915, né, ele senta para resolver as equações do universo como a gente tem como um todo. Né? Então ele percebe, né, essas soluções, né? Você tem a solução do universo se expandindo, você tem um estático e essa parte que o Green coloca, né, de que o Einstein coloca, né, a constante cosmológica como o maior erro da vida dele. Né? Mas, pois é, você comentou, poxa, eu queria ter um erro desse, né? Mas, ampliando um pouquinho o paradigma, né, para além da ciência como um todo, a filosofia, né, ela advogava, e a gente não tinha nenhuma evidência na física contra, de que o universo era estático. Né? Ele vinha justamente daquela versão que a gente tem do espaço-tempo do próprio newtoniano. Né? O espaço é absoluto, o tempo é absoluto. Isso incomodava bastante o Einstein, né? Tanto que ele chegou a propor sobre as próprias teorias da relatividade, uma tentativa de sanar isso. Né? E justamente por não ter nenhum tipo de evidência, né, ele colocou bem, né? Para eu ter uma solução estática, né, mas que seja estável, né, eu tenho que inserir um objeto, né, que faça com que o universo não evolua desse jeito, que é a constante cosmológica. Ela, infelizmente, a gente, assim, ela é um caso piorado da matéria escura, né, porque a matéria escura ela tem esse comportamento material, só que a gente não visualiza ela com outras forças que não é gravitacional. Mas ela, por ser um conteúdo energético, a gente não sabe bem como colocar. O Green sugere de que é esse fluido que permeia o espaço, né? Talvez até numa tentativa atual de um outro fluido que a gente tinha, né? Que era o éter. Né? Você vai também ter essa coisa. E aí, logo em seguida, em 29, o Hubble, né, o Jim Hubble, mostra que, de fato, as galáxias estão se afastando. Né? E a época, o que ele tinha era, né, que o universo estava se afastando, mas de forma desacelerada. Né? E aí, agora em 98, né, a gente
tem vários. Na verdade, isso é feito, sempre é feito. Se não me falha a memória, o grupo, o satélite que fez essas primeiras observações é o satélite COB, o WMEP. E mostraram isso. Né? E aí, de novo, é o problema que a gente tem. Como é que a gente explica esse comportamento anômalo? Né? A proposta mais intuitiva é a gente ter uma outra componente, né, material, assim, que faça esse efeito. E aí ela tem que ser bem calibrada, né? Porque na escala, né, de galáxias, quem prevalece é a matéria escura, né, que tem esse comportamento gravitacional. Mas em escala mais de aglomerados de galáxias, né, a gente vai ter uma interação maior desse fluido, né, que é a energia escura. Né? E aí, de novo, né, assim como a matéria escura, o que a gente tem são evidências indiretas. Até hoje a gente não tem nenhum fenômeno, né, além das anomalias que a gente observa, que corrobore ou refute a coisa. Né? Tanto que a gente tem alternativas, né, para tentar explicar o fenômeno. Né? Tanto da alteração, da extensão da relatividade geral, né, que é o que eu trabalho, quanto componentes materiais novos. Isso é um problema que a gente tem aberto, né, e é de intenso trabalho. Eu até me perdi agora um pouco nessa viagem. Eu sei. Mas a gente mencionou sobre o trabalho de viagem da velocidade geral. Além disso, o Einstein também fez uma outra previsão sobre ondas gravitacionais, certo? Sim. A gente tem uns vídeos sobre ondas gravitacionais. Claro. Todo mundo já identificou a deixa, né? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e a essa altura ainda maravilhado com a ciência. Hoje vamos ver o que são ondas gravitacionais e do que importa observá-las. Antes de tudo, assistir o Nerdologia de Buracos Negros e o de Interestelar pode ajudar bastante a entender do que eu estou falando. A maneira que temos de observar a natureza e o universo sempre dependeu de instrumentos. Microscópios trouxeram a noção de que micro-organismos extremamente pequenos existiam, nos permitiram descobrir as bactérias, as formas de vida mais comuns do planeta. Telescópios nos deram a habilidade de observar o sistema solar, descobrir as órbitas dos planetas e formular a noção de gravidade de Newton. Mas nem sempre essas descobertas aconteceram de propósito. Em 1930, o físico Carl Jansky foi encarregado de melhorar os sinais de rádio que cruzavam os oceanos com telégrafos e chamadas de telefone. Para detectar de onde vinham as ondas de rádio que atrapalhavam a chamada com estática, Jansky construiu uma antena giratória que podia apontar para todas as direções. Como já citado Simon Singh explica em Big Bang, foi quando ele descobriu ondas de rádio vindas de tempestades de raios próximas e distantes e uma terceira fonte de rádio no céu. O sinal ficava mais forte a cada 23 horas e 56 minutos, o tempo que as estrelas levam para percorrer o céu, o nosso dia sideral. O ponto, ele descobriu, era o centro da nossa Via Láctea, com a maior parte dos sinais de rádio vindos da constelação de Sagitário. De alguma forma, o universo estava cheio de fontes de ondas de rádio. Uma descoberta por acaso, feita sem querer por alguém que estava preparado para entender o que havia encontrado. Uma serendipidade. Assim como o Sol emite radiação eletromagnética na forma de ondas de luz, também emite ondas de frequência maior e menor, como o rádio. Com apenas 26 anos, Jansky publicou o trabalho que inaugurou a radioastronomia, a observação do universo com os radiotelescópios, que nos permitem ver de explosões aos bips de pulsares. Como ver em outras ondas além da luz, nos mostra novos fenômenos. Observações de raio-x, por exemplo, mostram buracos negros rasgando as estrelas, os quasares, enquanto a radiação infravermelha atravessa a Via Láctea e nos mostra o que tem por trás dela. E o que a descoberta da radioastronomia teve de serendipidade, a descoberta das ondas gravitacionais teve de proposital, começando pelo velhinho sempre citado, Einstein. Em 1915, quando ele adicionou a gravidade à teoria da relatividade, publicando a teoria da relatividade geral, Einstein concluiu que a gravidade não era uma força, mas sim a deformação do espaço-tempo, que já explicamos nos 2 nerdologias que recomendei.
E essa deformação do espaço deveria viajar pelo universo como uma onda, viajando na velocidade da luz. Mas isso só havia sido observado indiretamente, como Pedro Luz explicou no Ciência Todo Dia. Havia, porque agora observamos pela primeira vez, 2 buracos negros se fundindo e liberando uma energia 10 vezes maior do que a emissão de luz por todas as galáxias do universo observável. Para isso, precisamos do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria de Laser, ou LIGO, com pesquisadores brasileiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto de Física Teórica da Unesp. O observatório tem 2 centros com formato em L, um posicionado em Washington e outro em Louisiana, nos Estados Unidos. Na quina desse L, um espelho divide um feixe de laser em 2 partes, que percorrem cada uma um dos tubos de 4 quilômetros e encontram um espelho lá no final. Quando as ondas de laser voltam, se anulam e desaparecem. Se um dos tubos for deslocado por causa de uma deformação do espaço e do tempo, muda a distância percorrida pelo laser e o sinal deixa de ser cancelado, para garantir que a deformação foi causada por uma onda gravitacional e não por um terremoto ou outro problema. O mesmo sinal tem que ser observado nos 2 centros. Entre 2010 e 2015, o LIGO foi parado para passar por um upgrade na capacidade de detecção, que pelo visto funcionou, já que dias depois de ser reaberto, ele captou o primeiro sinal de uma colisão de buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz daqui. Quando um objeto denso e massivo é acelerado, ele cria ondas gravitacionais como as ondas que uma pedra lançada em um lago produz. E nada é mais denso e massivo do que um buraco negro. Em um sistema binário, 2 buracos negros giram um ao redor do outro. No encontro que observamos, um deles tinha a massa de 36 sóis e o outro 29. Conforme eles giram em órbita, emitem ondas gravitacionais e com isso perdem energia. Conforme perdem energia, se aproximam ainda mais e giram ainda mais rápido. Quanto mais se aproximam, mais energia perdem, mais ondas emitem e mais se aproximam, cada vez mais rápido até colidirem. No final da explosão, o buraco resultante ficou com 62 massas solares. Os 3 sóis de diferença foram convertidos em ondas gravitacionais. Conforme os buracos negros se aceleram antes da colisão, as ondas que emitem ficam cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes, até virarem um gorjeio que marca a colisão. Um gorjeio emitido há mais de 1 bilhão de anos. Uma explosão tão forte que chacoalhou o espaço e o tempo e conseguimos captar daqui. Como Caio Gomes explicou no Fisiculturista, agora temos a confirmação de que as ondas gravitacionais previstas há 100 anos existem e sabemos como detectá-las. Em pouco tempo, teremos detectores como o LIGO em órbita da Terra, com sensores a milhares de quilômetros de distância, capazes de detectar ondas gravitacionais ainda menores. Logo mais, teremos o Event Horizon Telescope, uma rede de radiotelescópios que vai apontar para o centro da galáxia com resolução suficiente para fotografar o buraco negro que existe lá. Assim como apontamos radiotelescópios para o universo e ouvimos o ruído do Big Bang, agora podemos captar as ondas emitidas pela explosão de supernovas ou pela fusão de estrelas de nêutrons formando buracos negros. A ciência não tem medo de assumir a sua ignorância, de assumir os limites do que podemos explicar e com isso avançar. Quem se contenta com explicações fechadas e definitivas, fica com elas. Nós ficamos com eventos cósmicos capazes de mudar o universo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o nosso... Quem nunca não? E aqui quer ser só professor. Aí falam muita coisa, não são ondas gravitacionais, ele dá um impacto na gente que, desde física, não aprende que a verdade é uma força, uma interação entre os corpos, e começa a falar que não é uma força. Se eu puder explicar isso. Vamos lá, um por partes. O que a gente tem, né, no nosso entendimento de física básica, a matéria, né, ela interage entre si de 4 formas. Né? Você tem a força eletromagnética, né, que dá justamente a questão da interação eletromagnética, como sujeito. A força nuclear fraca, né, que tem a ver com um efeito que a gente não percebe muito, que é o que a gente chama de decaimento beta. Né? Basicamente é um efeito que a gente tem na física que faz com que um nêutron se converta num próton. Né?
Então, isso mostra pra gente que as partículas subatômicas elas não são tão imutáveis como a gente achava que elas fossem. Né? A gente tem a força nuclear forte, que é o que mostra pra gente que, na verdade, o que a gente chama de partículas subatômicas, né, são aglomerados de coisas ainda menores, né, que são os quarks, né, então os tijolinhos fundamentais da matéria são os quarks, né, e o que faz com que os quarks fiquem juntos e sejam percebidos pela gente como partículas subatômicas é justamente a força nuclear forte. E da interação gravitacional, a força gravitacional, que diz pra gente como os objetos que têm essa componente material se movem. E aí, em 1915, o Einstein ele propõe essa nova maneira de abordar a gravitação, no qual ele apresenta uma ruptura nesse paradigma, que é o quê? Ele propõe, né, que a interação gravitacional não seja uma interação. Ela não é uma força no sentido do que a gente conhece. Né? Na verdade, ela é um efeito causado pela matéria no espaço-tempo. Eu vou deixar vocês com isso na cabeça, né? Porque de fato é uma coisa que é muito radical e é debatido até hoje.